Ajustar aqui a tela. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos aí. Mais uma terça-feira, onde a gente está aqui falando um pouquinho sobre, hoje especificamente, sobre anúncios online, tá? O que eu quero falar para vocês, eu trouxe aqui na tela um novo ângulo, para que vocês consigam entender muito bem qual o objetivo dessa aula, né? O método que transforma um número desconhecido, uma pessoa que não te conhece, em paciente te chamando no WhatsApp com um único anúncio em menos de 24 horas. Eu vou provar que isso é possível. É um método que aqui no decorrer da nossa aula vocês vão é, aprender ali cada pilar desse método. Eu sempre digo, não é só anunciar. Às vezes a pessoa publica muito e não anuncia. Às vezes a pessoa anuncia, mas anuncia qualquer conteúdo e isso não se encaixa perfeitamente para trazer resultado e acaba trazendo uma falsa sensação, né, e uma sensação de que não está funcionando, quando na verdade faltam alguns pequenos ajustes. Hoje eu disponibilizei durante o dia para as pessoas que interagiram lá no grupo, para as pessoas que mandaram mensagem, enfim, o GPT de Anúncio Express. Eu queria perguntar para vocês se alguém é, utilizou aí o GPT, qual que foi a sua experiência ou não. Coloca aqui no chat, por favor, se alguém, por um acaso, utilizou o GPT Express. Muita gente utilizou hoje. Eu liberei, né, de graça ali para a pessoa ver que dá para, com pequenos ajustes, fazer um anúncio que tenha a capacidade de tocar na dor e no desejo do seu público e fazer com que ela toque ali no botãozinho do anúncio e vá para o WhatsApp. Alguém, pessoal, por favor. Outro detalhe, eu sempre digo no início da aula, quem quiser perguntar, tá? Por favor, não esperem chegar ao final da aula. Não esperem chegar no final da aula, podem usar o chat a todo momento, tá? Pergunta, vira e mexe, eu pauso aqui a aula, vou beber uma água e dou uma olhada no chat e vou respondendo as dúvidas. Por que que eu falo isso? Quem deixa para às vezes perguntar só lá no final acaba esquecendo. Hoje aqui eu tô até iniciei correndo, né? Porque eu trouxe muito conteúdo legal, muito conteúdo que vai enriquecer a bagagem de conhecimento de vocês e que, se você deixar para perguntar no final, provavelmente vão surgir outras dúvidas e você vai esquecer dessa dúvida. Então, surgiu a dúvida, por favor, coloquem aqui no chat. Um outro detalhe que eu sempre peço, quem puder, liga a câmera, senta, pega um caderno. Os conteúdos que a gente traz aqui nas aulas é um conteúdo denso, um conteúdo que, se você anotar e aplicar, você vai ter resultado. E mais do que isso, quando a gente senta, a gente pega um caderno para anotar, se propõe, né, a absorver aquele conteúdo, a gente está mandando lá uma mensagem para o nosso cérebro, para o nosso corpo, e isso acaba fluindo melhor a aula, vocês acabam absorvendo melhor o conteúdo, tá? Então, quem puder abrir a câmera, eu vou ficar muito feliz, até pelo fato de não ter aquela sensação de que estou falando sozinho, tá? Dando prosseguimento aqui, deixa eu dar uma olhadinha no site antes da gente. A Cássia usou e gostou. Cássia, você vai ver aqui no decorrer da aula, o anúncio não tem absolutamente poucos ajustes para se fazer do que aquilo que o GPT Express te entregou. A gente só precisa ajustar as outras pontas, as outras arestas, para que o anúncio ele efetivamente consiga chegar no objetivo que a gente propõe. E qual é o objetivo? É resultado. Eu fiz um anúncio, eu preciso que esse anúncio ele performe, ele apareça para pessoas que não me conhecem, nunca ouviram falar de mim, mas que, através daquela mensagem, daquela copy do anúncio, ela se sente tocada, clica, vai lá para o direct ou vai para o WhatsApp, e a partir dali eu começo um processo, né, de fechamento de sessão, que a gente chama, né, da moda é, comum, uma venda. Tá? Então esse é o objetivo, para que tenha resultado, para que no final de um mês, de 2 meses, eu gastei X em anúncio, eu gastei R$ 6 por dia, que é o mínimo, durante 30 dias deu R$ 180. Esses R$ 180 eu recebi 30 mensagens, dessas 30 mensagens eu fechei três sessões. Essas três sessões, o valor de R$ 200, então, poxa, eu gastei 180 e fechei R$ 600. É isso, essa é a função do anúncio, tá? Então, não tem nada diferente daquilo lá, a gente só vai ajustar, tá, Cássia? Alguns pontos para que, quando você for gravar o seu anúncio, quando você for fazer ou fazer o carrossel do seu anúncio, esses outros pontos eles estejam
bem solidificados, tá? Bem estruturados. Deixa eu só ativar aqui. Vamos prosseguindo aqui, tá? Eu gosto de trazer essa reflexão. Muita gente acha que coloca a culpa em vários aspectos, acha que o problema é você, acha que é a seção que você vende, o produto que você vende. Muita gente acha porque está tentando pouco e não está, tá? Aquilo que ninguém te fala. Só tem um detalhe nisso daí que merece toda a atenção e faz todo sentido quando a gente entende essa conjuntura de Instagram, de posicionamento, de postagem, de anúncio. Então isso faz total sentido, que é o fato da gente estar invisível. Hoje a gente tem uma competição com o algoritmo. A gente vai lá, poxa, aposta, o algoritmo ele não entrega e ele não entrega por um motivo bem, bem claro, né? Quanto menos ele entrega conteúdos organicamente, quanto menos ele entrega conteúdo organicamente, que é o conteúdo que você publica, mais espaço ele tem para mostrar os conteúdos de quem está pagando. Então, quando a gente vai para o anúncio, a gente resolve esse problema aqui da invisibilidade. Esse é o verdadeiro motivo. Quando você anuncia, você mostra, você troca um bocado de dinheiro com o Facebook, você entrega um pouco de dinheiro para o Facebook e pede para que ele mostre aquele post, aquele anúncio para pessoas que tenham interesse. E isso não se faz com achismo, achando que está apertando o botão correto, achando que está fazendo o botão correto. A gente tem um método muito bem solidificado que fecha cada uma das brechas que a gente, porventura, pode deixar quando vai partir para os anúncios. Eu trouxe aqui a enquete que eu coloquei lá no grupo, né? Qual que é o seu maior obstáculo? Fiz uma enquete ontem lá, perguntando, ou hoje, perguntando, qual desses erros você mais comete. E aqui a gente teve ali, né, os votos bem divididos, né? O meu anúncio é bonito, mas ninguém clica. Bonito demais não vende, tá? Eu preciso te falar isso. Aquilo que é bonito demais, eu vou te mostrar anúncios que não tem nada de beleza, mas que vendem, que as pessoas clicam e vão para o WhatsApp para fechar a sessão, para fechar a venda, para a pessoa sair daquele ambiente tumultuado da rede social e ir para um ambiente mais reservado, que no caso é o direct ou o WhatsApp, tá? Algumas pessoas responderam, as pessoas clicam e somem no WhatsApp. A mensagem do anúncio, tá? Ela precisa ser muito clara. Ela precisa ser muito clara. Quando é muito bagunçado, é uma coisa genérica demais, não toca em dor, não toca em desejo, acontece isso. A pessoa clica por curiosidade, e aqui a gente não quer curioso, muito pelo contrário, eu sempre prego isso, eu afasto quem é curioso, eu quero trazer para mim as pessoas que efetivamente vão comprar de mim, vão se relacionar aos meus produtos, vão ir para minha mentoria. Eu não quero curioso, muito pelo contrário. Então a mensagem ela precisa ser clara, porque às vezes quem clica e te chama acaba sendo, na verdade, um curioso, tá? Quando você deveria estar atraindo quem quer e pode pagar pelos seus serviços. E a grande campeã aí, eu não sei o que postar, desculpa, para anunciar. Então, isso daqui revela que a gente precisa de clareza estratégica. O que que é clareza estratégica? É estratégia. Eu preciso saber exatamente que tipo de post eu preciso construir para atingir o meu público. Eu já adianto, né? O psicólogo, o terapeuta gosta muito de postar a frase motivacional. A sua frase motivacional dificilmente vai pegar aquela pessoa que já está pronta. A pessoa já está pronta para fechar uma sessão, ela sente, ela está com problema. Você não vai atingir ao ponto dela te chamar e identificar que você é a pessoa correta para resolver o problema dela. Então, né, quando a gente fala isso, que eu não sei o que postar, eu sei o que que você precisa de clareza estratégica. É estratégia e é isso que a gente vai ver aqui. E já tentei de tudo, nada dá certo. Como eu disse no início, o erro não foi você. O erro é que muitas das vezes as pessoas pregam para que você faça sempre a mesma coisa, tudo igual. E hoje o que eu vou trazer aqui, mais do que eu falar, eu sempre digo isso, mais do que seja eu falando, é que você entenda na sua cabeça que faz sentido. O método que a gente utiliza, o método que eu desenvolvi todos esses tempos fazendo anúncios online, ele
faz com que não seja nada igual. A gente não vai focar só em anúncio, a gente não vai focar e vai esquecer do posicionamento, ou não, a gente vai fazer posicionamento, vai criar um montão de post e não vai anunciar. Não é isso, tá? Então, a gente vai fazer hoje, o que eu vou falar para vocês é diferente. E eu trouxe um caso aqui, tá? Que eu sempre gosto de trazer, é um exemplo emblemático e vocês vão ver que realmente é. As pessoas, quando veem esse exemplo, elas olham e falam: caramba, se esse senhor, o senhor Pedro, conseguiu, se ele era invisível e conseguiu, eu também consigo, tá? Muita gente acha que precisa fazer rios todo dia, então vocês já devem ter ouvido aí blogueiras, blogueiros falando isso: você tem que postar conteúdo o tempo inteiro, você tem que estar o tempo inteiro presente, então não precisa. Se vocês forem lá no meu perfil, eu posto esporadicamente e nos meus grupos de WhatsApp tem gente entrando todo santo dia. Todo santo dia, pessoas iguais a vocês, psicólogos, terapeutas, entrando todo dia. Por quê? A gente faz anúncio. Meu posicionamento está lá, vou passar aqui pelo posicionamento, o posicionamento está lá, o anúncio foi bem construído, foi bem segmentado, ele é distribuído para um público específico e eu não preciso estar lá no Instagram sendo blogueiro, não sou blogueiro, não tenho pretensão de ser, não é o meu perfil, então eu te digo de carteirinha que você não precisa fazer rios todo dia, você não precisa parecer blogueira, você não precisa ser criativa. Então tem uma cobrança muito grande, né, da gente que está ali no Instagram de você precisa ser criativo, ter o que postar. Não, a gente precisa acertar um único conteúdo, um único post, que é um post imã que vai ser muito bem construído, baseado em tudo aquilo que funciona, impulsionar esse post e aparecer para pessoas que têm interesse e podem pagar pelos nossos serviços. E esse senhor, né, esse senhor aqui, muito simpático, provou o contrário. E sabe o que mais chocou, o senhor Pedro? Não foi o resultado, foi perceber que ele precisava só de um anúncio e não de coragem para virar blogueiro. Então, vou mostrar aqui, se o áudio não saiu, eu peço perdão, mas tá legendado, às vezes tem esse problema. Qual que era o nicho do seu Pedro? Para vocês verem a especificidade. Hoje eu estava conversando com uma das pessoas que testaram lá o GPT Express para criar os anúncios. Ela me falou, né, logo de cara: meu público é muito pequeno. Então, assim, eu dificilmente alguém me falou as características do seu público e eu cheguei à conclusão que era pequena. Quando a gente anuncia, a gente está falando para o Brasil inteiro. E o Brasil são mais de 200 milhões de pessoas. E essas pessoas estão na internet, estão no Instagram. Então, quando você vai, por mais específico que possa parecer seu nicho, tem muita gente com aquele problema, tem muita gente com aquela dor, tem muita gente precisando daquela solução. E o nicho do seu Pedro, ele é o dono de uma editora, a editora Livro Lindo. O público dele são pessoas acima de 55 anos, ou seja, não adianta falar com pessoas com a idade menor, porque não era o público-alvo dele. As características são de pessoas intelectuais com alto poder aquisitivo, então não é qualquer pessoa acima de 55 anos, são intelectuais com alto poder aquisitivo que têm o desejo de publicar um livro. A editora dele, historicamente, tem acho que mais de 10 anos, se eu não me engano, de fundação. Ela publica autores que têm o interesse de publicar, têm histórias de vida interessantes, são intelectuais, leem muito e querem transformar essas histórias das mais diversas em um livro. Então, ele pegou esse nicho de mercado e o público dele é exatamente esse, tá? Com o desejo de publicar um livro com uma dor. Esse público ele tem uma dor. A gente conseguiu identificar qual é a dor desse público. Por que que ele quer publicar um livro? Porque ele tem uma dor nativa nele, dele, de ser anônimo. É um intelectual, pessoas bem-sucedidas, com alto poder aquisitivo, querem publicar o livro porque se sentem anônimo. Começou investindo lá seus R$ 30 por dia. Eu vou mostrar aqui para vocês o que aconteceu. Aproveitar e beber uma água. Que eu nunca tinha feito um marketing incentivado pela internet, né, marketing pago. Sempre tinha feito um marketing pago, mas em jornal, jornais de bairro. E o Evandro falou, vamos fazer uma experiência e tal. E deu conta muito bem, foi além das minhas expectativas. Porque começou a entrar tanto cliente
Isso foi no mês de maio. E quando chegou em setembro, eu falei com ele: para, Evandro, para de incentivar aí na internet a minha editora, porque já estou com cliente demais. Quis dar esse depoimento porque eu sou professor de qualidade no atendimento. Também já dei várias aulas, vários cursos sobre isso. E as pessoas reclamam muito quando o atendimento é ruim, mas as pessoas esquecem de elogiar quando o atendimento é nota 10. Falou? Obrigado aí, obrigado Evandro Fonseca, que eu nunca tinha feito. Então, né, para vocês, pasmem, ele fazia anúncio em jornais de bairro. Isso aí foi ano passado, nós nos conhecemos através de um curso que eu fui ministrar uma aula na faculdade sobre anúncio online para campanha política e ele era um dos alunos e me chamou perguntando se aquilo que eu estava falando sobre anúncio se aplicaria à editora dele, mas que ele anunciava em jornal de bairro, se isso daria. E a gente, né, foi um grande desafio. A gente pegou, né, todo esse conhecimento e formatou dentro do método que é o método 2PSA, que eu vou falar para vocês. Ele investiu ali pouco mais de 5 mil e teve um faturamento de mais de 40 mil reais em fechamento de serviço, um anúncio extremamente simples. Eu trouxe aqui para vocês verem, não tem absolutamente nada de estético bonito, mas ele traz uma mensagem que falava exatamente com essa pessoa. O que à primeira vista poderia ser um micro nicho, né? Não, recebeu centenas e centenas de mensagens, tá? Aqui são alguns resultados lá das campanhas de mensagem do seu Pedro. Observe aqui, 376 mensagens a um custo de 3,92, ou seja, a cada 3,92 alguém próximo a ele, porque o anúncio ele era geolocalizado, ele é uma editora, né, já com alguns anos, tem essa necessidade, ele, né, até por questão da idade, de encontrar a pessoa tinha que ir no escritório, então não adiantava anunciar para muito longe, e mesmo anunciando ainda para, né, ali os bairros próximos aqui, até mora no bairro próximo aqui do meu, no Flamengo, eu moro aqui no Leme, e o anúncio rodava aqui nessa região, e mesmo assim, observe o resultado, 3,92 por mensagem. O que que é isso, Evandro? O que que significa 3,92 por mensagem? Isso significa que a cada R$ 3,92 ele recebia uma mensagem, a R$ 3,41 ele recebia uma mensagem, então ficava girando em torno desse valor, tá? Aqui eu trouxe um outro caso para mostrar o poder dos anúncios. Aqui já é o caso de uma mentorada que ela me mandou. Isso aqui é 27 de maio, tá, pessoal? Isso aí é semana passada, mais conhecido como semana passada. Me mandou aqui: ô Evandro, só te avisar que consegui uma cliente que fez para o filho e hoje farei para ela e ela quer me indicar para uma amiga. Eu vou te mostrar os resultados da última postagem, né? Aí eu perguntei: você gastou quanto? Ela falou: pô, R$ 36. Isso já estava muito bom, R$ 36, fez dois agendamentos e um possível terceiro, né? Aqui ela explica, foram duas mesas, a sessão que ela trabalha, mãe e filho. Aqui outras coisas técnicas, o que ela fez, né? E aqui foi minha recomendação, a minha recomendação para ela até diminuir ali o valor para testar um outro anúncio que ela já tinha publicado, mas esse resultado aqui foi excepcional. Depois ela me mandou, ela tinha gasto exatamente R$ 12. O outro valor ela tinha gasto em outro post e já conseguiu aqui dois agendamentos. Perfil 200 e pouquinhos seguidores. Estética, não é a melhor estética de tudo bonitinho, mas a mensagem foi uma mensagem que a gente construiu, uma mensagem que ela construiu junto com as inteligências artificiais, junto àquilo que eu ensino na mentoria, e tocou exatamente no público dela, no público que ela segmentou. Então, só um retrato aqui do poder dos anúncios, outros resultados aqui também, da campanha do seu Pedro, uma outra campanha de terapeuta aqui, 2.000 mensagens a um custo de 1,40. Olha só, você a cada. Às vezes a gente acha, pô, R$ 6 por dia é pouco para gastar em anúncio. Mas se eu anuncio e o meu custo por mensagem é 1,40, eu vou receber ali pelo menos 4 mensagens por dia. Aí eu te pergunto, quantas mensagens você tem recebido hoje? Essa conta aqui, para vocês terem uma ideia, gastou aí cerca de 28 mil em anúncios até esse momento. Então, será que uma pessoa que gasta 28 mil em anúncios, ela
está gastando do bolso, não está tendo resultado, como eu disse no início, a função do anúncio é fazer com que a gente anuncie. Passou um mês, passou 2 meses. Quanto eu investi? Investi R$ 300 em anúncio. Beleza, e quanto retornou para mim em agendamento? Esse valor ele tem que, no mínimo, né, se pagar, mas normalmente ele não se paga, ele passa, porque a gente utiliza uma estratégia muito validada. E aqui são várias outras campanhas, 300 mensagens ao custo de R$ 3,94, ao custo de R$ 4,94, só para vocês verem alguns depoimentos também de pessoas, tudo isso relacionado a anúncio, tá? Eu vou testar. Aqui 15 contatos interessados, gratidão pelas dicas, tudo relacionado a anúncio. E vocês vão entender que não é só apertar. Ah, Evandro, eu já fiz anúncio, beleza, mas se não deu resultado, você pecou em algum dos aspectos que eu vou te falar aqui. Tá? E o objetivo dessa aula, até desculpa se eu estiver correndo, tá? Pessoal, estou correndo, estou falando rápido, estão conseguindo acompanhar. Coloca aqui no chat. Quem tiver dúvida, por favor, pergunta. Eu vou parar. É até bom que eu respiro, tá? Se deixar, eu vou correndo aqui para poder acelerar e não ficar aqui, né, a gente falando coisa que não interessa para vocês, mas perguntem porque é, eu quero que vocês tirem efetivamente a dúvida, tá? Aqui não é uma aula só para você vir, assistir e ir embora, não. É para você vir, assistir, tirar proveito disso aqui, anotar aquilo que faz sentido para você aplicar dentro do seu negócio e sair daqui com um plano que seja capaz de ser executado. Beleza, Cássia, beleza. Vamos lá, alguém tem mais alguma dúvida? Pode perguntar, vou aproveitar e beber uma água. Então, esse é o nosso objetivo, tá? O objetivo do meu método, o objetivo da aula é atrair clientes, pacientes que querem e podem pagar pelo seu serviço com a ajuda da inteligência artificial, tá? Eu faço anúncio já há muito tempo. Antigamente era tudo no braço, a gente não tinha ajuda de inteligência artificial, era realmente o nosso conhecimento, aquilo que a gente sabia de copy, que é o texto persuasivo do anúncio, aquilo que a gente sabia sobre gatilhos, né, sobre gatilhos emocionais, sobre estratégias de venda. Hoje não. Hoje a gente tem, né, hoje aí dezenas de inteligências artificiais que é, são capazes de executar com maestria coisas que a gente não conseguia nem pensar num passado aí não muito distante, pelo contrário, num passado bem recente. Desculpa o barulho, pessoal, tem alguém me ligando aqui desesperadamente. Então esse é o objetivo. Com a ajuda de IA, eu vou mostrar para vocês que quem testou o agente de posicionamento magnético, você já conseguiu ver o que que a IA pode fazer por você, tá? E para que isso, para que os nossos anúncios eles façam com que todos os dias as pessoas cheguem no WhatsApp e no nosso direct. Esse que é o objetivo da nossa aula, tá bom? E para quem é essa aula? Para quem é? Para você saber exatamente ali se essa aula ela vai fazer sentido para você, tá? Essa aula é exatamente para psicólogos, terapeutas, profissionais liberais. Temos uma advogada aqui hoje também conosco. Prestam serviço e já cansaram de depender de indicação ou sorte. A indicação eu sempre defendo, é muito válido, tá? É o que funcionava muito bem até pouco tempo atrás. Dentro do nicho da psicologia e da terapia, principalmente da psicologia, apenas após a pandemia foi possível, né, o psicólogo atender online. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam. Então isso é muito novo, tá? Então, esses profissionais eles viviam, né, com a indicação, né, com suas formas ativas de captação. Mas hoje a gente tem outras formas de captação que são tão eficientes quanto, e eu digo mais eficientes ainda porque permite você alcançar pessoas que normalmente não teriam a chance de te conhecer. Quando você anuncia, você está anunciando para pessoas que não te achariam, o algoritmo não ia fazer aquela pessoa te achar. Mas como você está anunciando, ela vai te achar. Então a gente consegue ter uma outra alternativa além de depender da indicação. Se você sente que posta, ninguém te chama, tem medo de impulsionar e jogar dinheiro fora, ou já tentou o tráfego pago e travou no gerenciador, esse método é o que finalmente vai te mostrar o caminho de como vender sem parecer que está vendendo. E quando eu digo aqui travou no gerenciador, eu vou puxar um parêntese muito importante. O meu método, ele não
necessariamente você precisa ir lá para o gerenciador de anúncio, aprender tráfego. Não, tráfego é comigo. Sou estrategista digital, sou trabalho com tráfego, então com gestão de tráfego. Então é para mim, né, que é o profissional da área. Agora o psicólogo, o terapeuta, o especialista, se eu for falar para vocês que vocês precisam entrar lá no gerenciador de anúncio, criar campanha, vocês não, provavelmente não, vai ser muito trabalhoso. Você aprender um novo conceito, aprender uma nova, né? Seria uma nova profissão. Não, é utilizando o botão que já tem lá no seu Instagram, que é o botão de turbinar. É ali que os meus mentorados, que as pessoas que compram meus treinamentos, elas fazem. Esses resultados que vocês viram aqui da minha mentorada, das pessoas que comentaram, é através do botão turbinar do Instagram. Você só precisa ajustar pequenos detalhes. Deixa eu me apresentar, já falei pra caramba, né? E já quase meia hora falando. Então, meu nome é Evandro Fonseca, tá? Quem quiser me seguir lá no Instagram vai ser muito bem-vindo. Evandro ADS 85. Eu sempre brinco que eu comecei no tarô. A minha história com tráfego começou lá em 2018, quando eu criei, tinha um canal no Instagram nichado e criei um e-book naquela época de febre de e-book, as pessoas vendiam muito e-book e consegui, mesmo com poucos seguidores, vender bastante e-book para os meus próprios seguidores. Só que, obviamente, né, tinha pouco seguidor, então eu vi, caramba, eu posso vender esse e-book para mais pessoas porque as pessoas que compraram gostaram, tinham feedback positivo, tinha até uma comunidade no Telegram e foi quando eu comecei a estudar formas de vender para pessoas que não me conheciam, que não teriam a oportunidade de me conhecer. Foi aí que eu conheci o tráfego pago, os anúncios online, comecei a estudar, comecei a implementar. Então eu aprendi implementando, porque eu já tinha um e-book quando eu fui estudar tráfego, então tudo que eu aprendia eu pegava e usava para impulsionar esse meu e-book e deu muito certo. Do e-book depois eu criei uma plataforma de busca de dados e fiquei anunciando por um tempo, consegui fazer aí quase R$ 30.000. Só com uma plataforma era só anúncio. A pessoa clicava, ia para uma página de venda, na página de venda tinha um botão lá embaixo, a pessoa clicava, ia lá para a plataforma de pagamento, fazia o pagamento. Só que por questões da LGPD, eu tive que parar de comercializar essa plataforma e nesse intervalo uma pessoa, um tarólogo que comprou a minha plataforma, ele perguntou se eu não poderia fazer esses anúncios que eu fazia divulgando a minha plataforma para ele. Até então eu não tinha feito anúncio para ninguém, senão para mim mesmo. Eu falei, poxa, beleza, vai ser um grande desafio, né? Atingir esse público. Não fazia ideia de como poderia atingir, se seria eficiente ou não. E a gente foi construindo uma relação que dura já anos, dura até hoje. E a partir dele veio a esposa, a filha, uma outra conhecida. Sei que vieram mais quatro clientes só desse ramo de tarô. E eu fui, obviamente, pegando outros nichos para prestar serviço de gestão de tráfego. Então passei até pela liga de kart. A gente conseguiu durante muitos anos encher uma liga de kart aqui que era extremamente nichado no Rio de Janeiro. Pintura e reforma, bolos artesanais, estética, política, que é uma das minhas especialidades, tráfego para campanha política, e principalmente psicologia e terapia, que é o nicho que eu mais me identifiquei, que eu mais tive cliente, que mais gerei resultado, e a partir daí eu comecei a ver que tinha um padrão. Quando eu fazia tráfego, eu precisava, os resultados eram melhores quando eu seguia um padrão determinado. Eu precisava ajustar o meu posicionamento, eu precisava saber exatamente o público para o qual estava impulsionando, foi aí que a gente identificou muito bem o público do seu Pedro e deu certo. A gente precisava de um anúncio que tocasse na dor desse público e precisava que o anúncio ele fosse certeiro, precisava utilizar a estratégia certa para atingir aquele público e foi aí que surgiu o método 2PSA, que é o método que eu utilizo, um método que é extremamente validado, já foram milhares de leads gerados com esse método. Eu vou explicar mais ou menos o que que é, tá? E aqui eu destaco, né, faço anúncio desde 2018, milhares de leads gerados no mais diversos nichos. A minha mentoria mais premium, que eu coloquei o nome, que é a Fórmula Infinita de Clientes, porque eu acredito que realmente é um método que é uma fórmula. Eu vou fazer isso, 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 e vai me gerar pessoas clicando e me chamando no WhatsApp e fechando serviço comigo, tá? Qual que é a meta da nossa aula? É entender o poder dos anúncios. Eu quero que vocês saiam daqui sabendo qual o poder dos anúncios,
como construir, né, um posicionamento atrativo. Vou passar também sobre o posicionamento, apesar do foco hoje a gente está nos anúncios, mas eu vou falar o que que é importante ter no seu posicionamento. Você já vai conseguir ver e enxergar. Caramba, estou errando porque o meu não está assim. Como encontrar o seu público que tem interesse no seu serviço e como criar posts impossíveis de ser ignorados, além de o principal. Não adianta depender de tráfego orgânico. É legal? Se você é blogueiro, tem um alcance legal, poxa, muito bom, muito legal. Tá? Mas se você não tem, tem uma forma da gente atingir essas mesmas milhares de pessoas com lucratividade. E o X da questão, sempre digo, né? As pessoas estão o tempo inteiro agendando, comprando. A gente sabe disso, elas estão, as pessoas têm necessidade, estão agendando, estão comprando. O mercado de venda, de consumo de serviço é muito grande no, no Brasil. Então, assim, as pessoas estão comprando. E se elas não estão agendando com você da forma que você gostaria, é, por que que está acontecendo isso? E o motivo, tá? Eu vou mostrar uma forma diferente da gente contornar isso daqui. E é por isso que o método é eficiente. Antes eu vou passar rapidamente para explicar a diferença, o que que é tráfego pago e tráfego orgânico, tá? O tráfego pago tem uma característica que é isso, você trocar, dar um bocado de dinheiro para o Facebook, lá para o Instagram, e ele te devolver isso em visualizações nos seus anúncios, e o tráfego orgânico é aquilo que a gente normalmente faz para alcançar as pessoas de forma orgânica. O que que acontece? Por que que vocês não têm visibilidade? Por que a gente publica um story e o story chega ali no máximo a 20% da sua audiência, normalmente chega a 5, estourando 10. Quem fura a bolha chega a 20%. Por quê? Existe um muro, tá, pessoal? Existe um muro imaginário. Quando você publica lá o seu conteúdo orgânico, a sua frase motivacional no feed, o seu Reels, o seu Stories, tem um muro que impede que cheguem nos seus seguidores. Isso aqui são os seus seguidores. Vejam isso daqui como os seus seguidores. Ou seja, só 20% dos seus seguidores, escuta o que eu estou falando, 20%. Vocês sabem aí, quem acompanha lá os insights do seu Instagram sabe o que que eu estou falando e é verdade. Não passa de 20% dos seguidores. Quando você publica um story lá, se você tem 100 seguidores, 5, 10, se você tiver, por muito bem, vai chegar a 20. Não vai passar disso. E observem que eles são pessoas diferentes. Aqui não tá isso aqui por acaso não, tá? Eles são pessoas extremamente diferentes. O que isso quer dizer? Ainda que eu consiga atingir 20%, eu vou atingir a pessoa que não está precisando de terapia, a pessoa que não está precisando de atendimento psicológico, a pessoa que não está. E desses 20% eu vou ter que torcer para ter alguém que efetivamente esteja precisando, tá? Só que o post orgânico ele aparece também lá na aba Explorar, no feed, para pessoas que não te seguem, o que é menor ainda. Por que que o Facebook coloca esse muro aqui que impede o seu post, as suas postagens de alcançar a plenitude, né? De alcançar mais pessoas? Porque ele tem uma ferramenta que hoje em dia está cada vez mais sendo explorada, por isso que cada vez a gente tem menos alcance orgânico, que são os anúncios pagos. O anúncio pago não tem isso, não tem o muro. A única limitação é o que eu botei aqui em cima, é quanto você investe. Se eu invisto pouco, eu vou aparecer pouco. Se eu invisto mais, eu vou aparecer mais. Se eu invisto muito, eu vou aparecer muito. E observem que aqui já não são mais os seus seguidores, são pessoas iguais, os bonequinhos iguais aqui, tá? Não é porque é coincidência, não. É porque eu quis mostrar que é igual. Porque aqui eu estou mostrando o post lá. Imaginemos o público do seu Pedro, para pessoas acima de 55 anos, com alto poder aquisitivo, com interesse de publicar um livro, com interesse em escritores famosos, que foi esse tipo de segmentação que a gente fez. Então, por isso que é muito assertivo, apesar de eu investir pouco, apesar de eu pagar pouco para aparecer, a partir de R$ 6 eu já consigo criar anúncio com eficiência. E E é para um público igual, né? Eu otimizo isso. Eu vou mostrar só para pessoas que têm interesse. Dessas pessoas que têm interesse, a probabilidade da pessoa querer o meu serviço, se eu construir muito bem o alicerce, é maior, porque eu estou mostrando para todo mundo que possivelmente tem esse interesse, do que pessoas aleatórias. É isso que acontece quando alguém às vezes viraliza por uma dancinha. A pessoa tem um produto, às vezes é um terapeuta, enfim, qualquer outra profissão, ela bota um conteúdo viral
viraliza, chega um montão de cliente que não tem absolutamente nenhuma relação com aquilo que ela vende. E às vezes vocês já devem ter escutado isso, seguidor não paga boleto. E é isso, tá? É exatamente isso. As pessoas chegam sem interesse no seu serviço. Quando a gente utiliza o anúncio, não, eu sei. Se for um anúncio para seguidor, eu sei que as pessoas vão chegar iguais. É o grupo hoje lá, os grupos que vocês estão do WhatsApp. Eu digo para vocês com total certeza, mais de 90% das pessoas que estão lá são psicólogas e terapeutas, porque hoje o meu posicionamento ele é para psicólogo e terapeuta. Os meus anúncios, eu vou mostrar aqui quais são, eles são para psicólogos e terapeutas. Então, eu não preciso investir muito para ter gente todo santo dia. Não é um, não é dois, não é três, não é dez, é gente todo santo dia entrando no WhatsApp, consumindo lá os meus conteúdos, vindo para aula gratuita e comprando, seja minha mentoria, seja meu treinamento, que é a Caixa Preta dos GPTs, que eu vou ofertar para vocês no final. Ou seja, eu não preciso de ter um montão de seguidor. Eu tenho uma estrutura que é sustentável. Eu anuncio para pessoas iguais. Então, o tráfego pago é isso e é por isso que cada vez menos o alcance do seu Instagram está diminuindo, diminui e as pessoas não têm o alcance. A gente que é profissional, que não é blogueiro, que, né, tá ali para realmente construir um negócio, o nosso alcance cada vez menor porque a gente tem a opção de pagar e eu vou ensinar como a gente pode pagar com assertividade. E o que que é esse método 2PSA, tá? Que é esse método? É aonde o lead, aonde o paciente, aonde a pessoa que tem interesse, ela pode fugir, eu não deixo ela fugir. Por quê? A primeira coisa, eu deixo muito bem solidificado o meu posicionamento. O meu posicionamento hoje, eu vou mostrar no Instagram, a pessoa que bate o olho ali sabe o que que eu posso ajudar ela. O curioso sai correndo, mas a pessoa que tem interesse, ela vai consumir um pouco dos meus conteúdos e vai, de repente, virar seguidor ou fazer o que acontece muito, me chamar no direct ou ir lá baixar meu e-book. Por quê? Eu ajustei o meu posicionamento. Eu não quero que as pessoas que eu atraia curioso, eu quero atrair quem quer e pode pagar pelos meus serviços. Quem tem interesse, quem olha e vê que eu resolvo um problema dela. Então, o posicionamento é um dos pilares básicos do método 2PSA. O post-imã. Quem utilizou o GPT viu que os anúncios que ele criou, ele é focado na dor e no desejo do seu público. Com meia dúzia de informações, ele criou um post que eu chamo de post-image. Ele toca na dor daquela pessoa, ela faz aquela pessoa que está no Instagram lá para ver o Léo Dias, para ver a fofoca, parar e pelo menos assistir o seu anúncio. Se ela vai clicar, já é um segundo passo. Mas se você falar realmente aquilo que ela precisa ouvir, ela provavelmente vai clicar, vai te chamar, vai tirar dúvidas. Então, é um outro pilar aqui desse 2P. O S de segmentação, eu preciso saber exatamente a segmentação do meu público. E o anúncio certeiro, eu preciso saber qual botão eu vou apertar. Muita gente colocou lá na enquete, eu faço anúncio, mas né, a pessoa some no WhatsApp, ou não faz a menor ideia, a gente precisa fazer o anúncio de forma certeira. Então, esse é o método 2PSA. Eu ainda desenvolvi, né, o que eu passo na mentoria e também disponibilizo dentro da caixa preta dos GPTs, que é um agente de inteligência artificial que você coloca as informações do seu público, as suas informações, seu tom de comunicação, se é mais formal, se é informal, se é profissional, se é acolhedor, e ele responde essas pessoas no WhatsApp. Você recebe uma mensagem, printa, manda para ele, ele diz exatamente, ele identifica baseado naquela mensagem qual estágio de negociação aquela pessoa tá, o que que ela precisa ouvir, e ele te manda a mensagem, você copia e cola e manda. Ou seja, o método ele fecha desde o posicionamento, que é onde as pessoas chegam no seu Instagram, até aonde elas vão para fazer o fechamento. Porque quem quer conversar, quer comprar. Se a pessoa te chamou para conversar, quer tirar dúvida, quem quer conversar, quer comprar. Então a gente precisa ter estratégias, inclusive dentro do WhatsApp. Por isso que o método ele é eficiente, não é uma coisa superficial, é uma coisa né, que a gente fica ali é, preso a só um aspecto. O que que a maioria faz? Posta sem estratégia, segmenta com achismo, anuncia com medo. O que que o método 2PSA faz? Posiciona com magnetismo, segmenta com números, anuncia
com intenção. Por que que segmenta com número? Eu preciso saber exatamente as características do meu público, por isso que a gente segmenta com número e anuncia com intenção, porque os posts eles são para cumprir essa intenção. Dentro do pilar posicionamento, eu vou passar aqui rápido que eu quero hoje explorar bastante com vocês o anúncio, tá? O posicionamento, pessoal, isso daqui é básico, não é o melhor, tá? Tá longe de ser o melhor, tá longe de ser, né, o ideal, mas é o básico. A pessoa precisa bater o olho. Quem não me segue, inclusive, pode me seguir. Normalmente as pessoas que vêm para minha aula nem me seguem, porque ela entra no anúncio, vai para automação, depois sai da automação, vai para o grupo do WhatsApp, baixa o conteúdo do e-book e no final ela ela vem para aula. Então, normalmente nem me seguir. É mais uma prova de que você não precisa ter muitos seguidores para isso tudo funcionar. Então, dentro do posicionamento, a pessoa precisa bater o olho e saber exatamente o problema que você resolve e se você pode ou não ajudar ela. Tá aqui, a pessoa bateu o olho, né? Eu vendo mentorias, né? Um dos meus programas de venda é mentoria. Ela já vê que é mentoria para clientes. E chega aqui e ela lê. Psicólogas e terapeutas me procuram quando estão cansadas de parecer invisível. Saem com o anúncio pronto e fila no WhatsApp, que é o que eu ensino, o método 2PSA. E o CTA. Eu preciso mostrar para as pessoas o que que eu quero que elas façam quando vejam o meu perfil. A psicóloga e a terapeuta que vê meu perfil, ela precisa saber o que eu quero. Eu quero que ela entre aqui no meu site e entre e baixe meu e-book, porque ela entrando no meu e-book, ela vai entrar no meu funil de vendas, no meu funil de conversão. Então, esses elementos, a primeira linha lá, com seu nicho, o seu nome, o seu nicho, a frase de impacto, o que te diferencia e o call to action, eles precisam estar muito bem alinhados dentro do seu perfil. Perfis que não tem isso daqui, quando a gente faz tráfego, principalmente pelo botão turbinar, que as pessoas passam pelo seu Instagram com mais frequência, quando você quer aumentar o número de seguidores, para esses seguidores, você executar um dos funis que eu ensino, que é o funil de boas-vindas, para você executar, isso aqui precisa estar muito bem. Porque você perde. Se a pessoa chega aqui, passa 2 segundos, ela não sabe quem você faz, que problema que você resolve, e que você é a opção que pode resolver o problema dela, ela sai correndo. Eu sei que o psicólogo e o terapeuta, eles estão cansados disso daqui. Eu sei disso. Porque a gente fez uma segmentação, então eu sei. Então a psicóloga e a terapeuta que chega no meu perfil e tem essa dor, ela vai prestar atenção. E assim tem que ser com vocês, com o seu público, tá? Então, esse é o papel do posicionamento. A segmentação, eu preciso saber exatamente todas as características do meu público. Eu vou mostrar aqui que tem a inteligência artificial capaz de fazer isso. Está lá dentro do caixa preta do GPT. E você coloca meia dúzia de informações, tá? Meia dúzia de informações e ele te dá um raio-x completo do seu público que você vai utilizar para melhorar a sua bio, que você vai utilizar para construir os seus anúncios, que você vai utilizar. Ah, eu gosto de ficar postando para criar os seus posts lá de descoberta, para tentar furar a bolha, tentar, né? Fazer as pazes com o algoritmo. Então, a segmentação, ela também é importante dentro aqui, né, do pilar do método 2PSA, tá? A segmentação, o S da segmentação é tão importante quanto o posicionamento. Eu diria que é até mais importante. Eu preciso conhecer. E aqui eu trouxe, por exemplo, um post para vocês, né? Para mostrar exatamente o que eu falei no início. Eu prometi mostrar. Não precisa de beleza, tá? Não estou falando do senhor Pedro, não. Estou falando da estética. Olha o anúncio que melhor performou para o seu Pedro. Só que aqui tem elementos essenciais. A pessoa bate o olho, ela não consegue entender que é para, né? Se eu boto só o vídeo, se tem só o vídeo dele, a pessoa não consegue identificar ali nos primeiros 3 segundos, que é a parte mais importante de um anúncio e de um conteúdo, que aquele conteúdo é para ela. É só um senhor, né? Muito simpático por acaso, falando um conteúdo. Não vai chamar atenção. Então precisa ter aqui uma headline para gerar essa identificação. Sua história pode virar um livro. Lembra que o público, ele é um público que pode, que tem o desejo de publicar um livro. Então, quando ele bate o olho aqui, ele lê isso aqui em menos de um segundo e já sabe, opa, eu já segmentei bem, já segmentamos bem. O anúncio já é para aquelas pessoas iguais, que têm características iguais. Então são pessoas que têm esse interesse. Quando ela bate o olho aqui, já para. Vem aqui embaixo, tem editora. Opa, é uma coisa que eu estou buscando. Aí ela vai parar para ouvir a mensagem.
Na mensagem, a gente precisa trabalhar a dor e o problema, o desejo, a solução, quebrar a objeção e chamar para ação. Vou até botar aqui para vocês ouvirem a simplicidade desse anúncio que fez com que ele tivesse esse faturamento aí absurdo de mais de 40 mil gastando é, 5 mil reais em anúncio. Deixa eu voltar aqui. Olá, se você quer publicar seu livro e sair do anonimato, mas não sabe por onde começar, pode ser biografia, conto, poesia. Esse comunicado é para você. Clique no link abaixo e me procure. Eu posso te ajudar. Eu quero a opinião de vocês. Tem alguma coisa demais nesse anúncio? Pode ser sincero. Tem absolutamente nada demais. Esse anúncio, pelo contrário, é extremamente simples, mas ele toca na identificação. Você quer publicar um livro? Estou identificando aqui a identificação escrita na headline. Às vezes a gente publica conteúdo muito bom, mas a pessoa bate o olho e não sabe do que se trata. A pessoa que está interessada, ela vai pular, assim como as outras. Por quê? Não gera identificação imediata. Eu vou mostrar aqui outros exemplos de identificação para que isso saia claro na cabeça de vocês, tá? A dor, né? Ele fala ali, se você quer publicar um livro e não sabe por onde começar, eu estou falando da dor, estou falando do problema, o desejo, saia do anonimato, né? Eu tenho a solução, eu estou quebrando a objeção. Às vezes a pessoa não sabe que tem uma editora que faz esse tipo de serviço. E o CTA está em no máximo 30 segundos. Por isso que quem gerou o anúncio Express lá são anúncios pequenos, eles são muito eficientes, porque ele vai bater cada um desses tópicos em menos de 30 segundos. Trouxe outros exemplos aqui, tá? A estrutura universal, tá? Um post certo vale mais do que 10 bonitinhos. Eu falo isso de carteirinha porque eu não sou fã dos anúncios bonitos, eu não sei fazer anúncios bonitos, tá? E esses anúncios que obedecem esses aspectos tocam na dor do cliente ideal, tá? Essa estrutura é universal. Eu preciso identificar, seja com imagem, seja com a headline, para a pessoa bater o olho e saber que eu estou falando com ela. Eu preciso tocar no problema e no desejo dessa pessoa, tá? E eu preciso trazer a solução. Só isso, tá? É só isso. E já tem inteligência artificial que faz tudo isso. A gente fazia isso, né? Há pouco tempo atrás, tudo na mão, no braço. Tinha que realmente colocar os nossos neurônios ali para pensar. Hoje não, tá? Hoje a gente já tem, eu vou mostrar aqui a inteligência artificial funcionando na prática para vocês, criando tudo isso daqui rapidamente. Exemplos de identificação, para ficar claro. Aqui, né, um dos meus anúncios que mais performam, tá? É um custo muito, muito, muito baixo que faz com que todo dia tenha aí dezenas de pessoas entrando nos meus grupos. Ah, Ivan, onde está a identificação aqui? De duas formas. Na imagem, observem aqui, eu estou falando com psicólogo e terapeuta, uma imagem aqui, né, que simula uma terapia. A imagem no fundo, que o psicólogo ele bate o olho, ele já, opa, caramba, aqui é um atendimento psicológico, um atendimento terapêutico. E no texto, você é psicóloga e terapeuta, e quer agenda cheia, sem virar escrava do Instagram, aprenda o passo a passo para atrair paciente no WhatsApp, utilizando anúncios simples, mesmo que nunca tenha feito antes. Então, eu crio, né, um gancho, uma chamada, falo do problema ali, da agenda dela, cheia, amplifico esse problema e dou a solução e dou um CTA. A identificação está pronta, não tem nada de bonito aqui. Feito aonde, se vocês perceberam, isso aqui foi feito num story do Instagram. Abriu o story, subiu a imagem, letrinha lá, né, com aquele fundo, baixei e anunciei. É isso, tá? Um outro anúncio aqui em Carrossel que funcionou muito bem também durante muito tempo. É a mesma coisa, eu não tenho a imagem para gerar identificação. O que que eu tenho? Eu vou lá e coloco profissional liberal. Quero chamar a atenção de quem? Do profissional liberal. Tem um gancho aqui. Se você ainda não investe em anúncio, seu negócio está em risco. Eu estou falando do gancho dando um problema. Estou botando aqui o problema. Seu negócio está em risco. Isso daqui faz a pessoa parar para ver. E na seguida ela vai se envolvendo na narrativa que você quer levar ela para o WhatsApp. Esse outro aqui
anúncio é de uma mentorada que a gente construiu até em conjunto, tá? Psicóloga, TCC, especialista em comportamento alimentar, protocolo de Oxford, e ela precisava criar um anúncio que gerasse uma identificação imediata. A gente criou isso aqui dentro do chat GPT, isso aqui não é uma pessoa real, uma pessoa, é uma imagem criada dentro do chat GPT. Por quê? Para gerar identificação imediata, porque esse é o retrato do paciente ideal dela. Pessoa ali, né, poxa, não satisfeita com a sua autoimagem, com uma cara de sofrimento, acima do peso, porque ela trata essa parte de comportamento alimentar. Então, essas são as formas de você anunciar com eficácia. Então, se você já fez anúncio, não tinha identificação, o que é identificação? Repito, a pessoa bateu o olho e entender exatamente que aquilo é para ela, você já perdeu a atenção de muita gente que poderia estar comprando de você. E os anúncios, a gente sempre vai caminhar a narrativa do anúncio ou tratando da dor, né? Seu negócio está em risco, isso aqui é uma dor, isso aqui é uma dor, né? A pessoa acima do peso ali com sofrimento, ela se identifica, ou por desejo, a pessoa está caminhando sempre na direção. Isso faz com que a gente crie os anúncios. Esse aqui, por exemplo, eu começo falando você quer agenda cheia? Eu estou falando do desejo, então eu quero as pessoas que estão indo em direção a esse desejo. Aqui eu já estou falando de problema, então eu estou querendo pegar as pessoas que estão correndo do problema, correndo da dor. Então o anúncio bem feito ele obedece, né, esses aspectos aqui. Só que não precisa mais, graças a Deus, da gente fazer nada disso no braço. Tem inteligência artificial que cria isso para a gente em segundos. Exemplo de outros anúncios, tá? Aqui não ia gerar identificação com ninguém, porque eu estou na praia. Até ficou, eu olho hoje para esse conteúdo aqui, eu falo, meu Deus, que ridículo. Mas é o anúncio que mais me traz seguidores a um preço barato. Eu anuncio o segmento lá para o meu público e esse anúncio performa. Tem aqui gerando identificação, como deixar seu negócio conhecido na sua cidade. Então, para a pessoa que tem interesse nesse tipo de conteúdo, ela bate o olho, ela nem. Se não tivesse isso daqui, a pessoa. Eu poderia estar ali falando absolutamente qualquer coisa. Agora, quando ela bate o olho e vê isso daqui, eu já chamo a atenção. Por isso que é importante a identificação, a headline. Se não tem headline, pega uma imagem que a pessoa olha e saiba que você está falando com ela. E o outro anúncio também, não tem nada de identificação aqui, mas eu quero falar com quem está com problema no efeito sanfona. Então tá aqui. Elimine o efeito sanfona. Observe que não tem absolutamente nada de bonito nisso, tá? E são anúncios que performaram muito bem. E vem o outro aspecto, Evandro, como eu anuncio? Eu não sei como eu anunciar, né? Onde aqui as pessoas que conseguem fazer até aqui muito bem travam nessa opção. Travava, tá? Então, se você quer fazer um anúncio para ganhar seguidor, é aquele post que você chama a pessoa para seguir, então você vai vir aqui em visitar perfil. Esquece o que está daqui para baixo. Ah, não, eu quero fazer um anúncio para as pessoas clicarem e me chamarem no WhatsApp. É enviar mensagem para você, tá? O restante, o site não interessa, esse site aqui pô, não funciona bem, funciona em outras estratégias, em outros funis, quem tem blog, quem tem conteúdo que vai mandar para o blog ou para o site para depois fazer um remarketing. Então, isso aqui para a gente não interessa. Seguidores, visitar perfil e mensagem, enviar mensagem, tá? Quando a gente faz a segmentação, eu clico lá e eu posso escolher os interesses para quem eu vou anunciar. Então, por isso que é importante a segmentação. Vou mostrar como a gente fazer, como você pode fazer sua segmentação em 2 minutos e saber exatamente qual objetivo, qual o interesse você vai direcionar o seu anúncio. Tá vendo? Aqui eu simulei um anúncio para a área de psicologia. Então, eu quero anunciar para pessoas que têm interesse em psicologia, eu quero anunciar para pessoas que têm interesse em autoconhecimento dentro da área de psicologia, eu quero anunciar para pessoas que têm interesse em desenvolvimento pessoal e identidade pessoal. Entendem que aqueles bonequinhos começam a fazer sentido, eu estou anunciando para pessoas iguais, pessoas parecidas. Então, se o meu conteúdo é um conteúdo de atendimento psicológico, eu coloco esses interesses, eu vou pegar minha verba que não é grande e vou aparecer exatamente para quem tem esses interesses. Por isso que
acaba o negócio ficando legal, acaba ficando interessante. Eu não estou anunciando para qualquer um. Eu já fiz a minha segmentação, então estou anunciando de forma certeira. Aqui eu coloco a idade, né? Eu não preciso anunciar para gente que eu não atendo ninguém de 50 anos. Por que que eu vou botar aqui de 30 a 55 se eu não atendo ninguém de 50 anos? É uma exceção. Eu não atendo ninguém abaixo de 30 anos. Por que que eu vou colocar aqui 18 anos? Então a gente vai afunilando. Para quê? Para que a pouca verba que a gente vai anunciar, a pouca verba que a gente vai investir, ela atinja pessoas que estão dentro do nosso público ideal. Ao vivo e a cores aqui. Deixa eu só, deixa eu só abrir o chat aqui, pessoal. Opa, abri. Ah, sim. A Edinara Andrade falou aqui. Eles direcionam para o WhatsApp Business. Isso. Pessoal, tem duas formas de WhatsApp, tá? O WhatsApp normal, esse que a gente utiliza aí no dia a dia, normal, para falar com, né, o primeiro WhatsApp. E tem o WhatsApp Business, que é o WhatsApp profissional. O que que é isso? Ele tem ferramentas, você consegue, inclusive, dentro do WhatsApp Business, botar uma foto melhor, botar um banner, escrever uma bio, colocar as informações das suas sessões, dos serviços que você oferece. E por que que o Instagram, né, o Facebook, ele pede para que o anúncio ele seja feito, caso você opte para o WhatsApp, no WhatsApp Business? Primeiro que o mesmo dono do WhatsApp é o dono do Instagram, né? Então, e ele quer o quê? Utilizar a ferramenta profissional. Isso aqui, o que a gente está falando é do negócio, né? Nosso negócio online. Então, nada melhor do que utilizar a ferramenta profissional. Evandro, não tenho WhatsApp Business, não tenho a menor pretensão de trocar o meu WhatsApp para o WhatsApp Business. Tudo bem, é uma opção de cada um. Se você optar por isso, tem a opção de você, ao invés de mandar para o WhatsApp, manda para o direct. O lead vai sair até mais barato, porque as barreiras são menores. No WhatsApp é bom que a gente já tem um número, a gente consegue mandar mensagem depois, fazer um follow-up, mas eu sempre indico, começa inclusive pelo o direct. Conseguiu entender? Consegui resolver aí sua dúvida? O Edinara estava aqui procurando seu nome. É isso mesmo, é business. WhatsApp business quer. Então não tem problema, não tem WhatsApp business. Manda pro direct, vai chegar a mensagem bonitinha lá no direct da pessoa, ela vai ver seu anúncio, vai clicar e a partir daí você vai desenvolver uma conversa, tá? Aqui a idade, eu já falei. Vamos avançar aqui, tá, pessoal? O valor aqui tá 29 por dia, mas essa barrinha vai até R$ 6 aqui, tá? Que é o mínimo hoje. Esse valor ele fica girando normalmente de acordo com o dólar. Normalmente não, ele é atrelado ao dólar e aqui a gente consegue a partir de R$ 6. O dólar hoje está um pouquinho menos que R$ 6, né? Então, a partir de R$ 6 consegue anunciar e definir a duração. Se não definir a duração, o anúncio vai ficar rodando até você lembrar que tem um anúncio rodando, tá bom? Então, defina, bota ali 3 dias para o anúncio ter tempo de maturar, tá? Ah, eu vou gastar R$ 18, só tenho R$ 18. Então, bota 3 dias de R$ 6, 3 vezes 6, 18. Ah, não, tenho R$ 100. Pega ali. Aí não vai botar 30 por dia, né? 33 por dia para fazer um teste. Coloca ali 10, R$ 15 por dia, ou coloca 10 durante 10 dias, tá bom? Isso que eu aconselho, isso aqui é um conhecimento, inclusive, de mentoria que eu passo para os meus mentorados. E o que que a IA entra nesse contexto, Evandro? Tá? Isso que eu vou mostrar para vocês aqui, os seus concorrentes vão descobrir tarde demais. Deixa eu só abrir aqui o chat para pegar esse gancho. Ah, beleza, por nada. Que é a inteligência artificial executando cada uma dessas funções. O Max Público, que é a inteligência artificial que eu criei com o objetivo de fazer esse levantamento minucioso do seu público, ele vai te entregar cada detalhe da sua segmentação em segundos. Você vai precisar só fazer igual vocês fizeram hoje aí no Anúncio Express, colocar ali meia dúzia de informações. Inclusive, se alguém quiser fazer hoje ao vivo a segmentação do seu público, me avisa aqui no chat que eu vou fazer a segmentação do seu público aqui ao vivo para você ter aí um raio-x completo do seu público, isso em segundos.
O Postimo, então a gente tem também o Max Descoberta, que é para criar posts para atrair seguidores, o Max Copy, que é para criar posts para criar anúncios, e o atendimento no WhatsApp, como eu falei. Essas inteligências artificiais. Alguém aqui não conhece o ChatGPT? Por favor, quem não conhecer, que aí eu explico mais ou menos o que é o ChatGPT. Por favor, alguém interage, por favor, aí no chat, pessoal, para eu saber. Tem alguém que não sabe o que é ChatGPT, nunca utilizou, ou sabe, mas nunca mexeu, ou usa pouco? Por favor, coloquem aí no chat. Por favor, alguém. Todo mundo aqui então sabe o que é ChatGPT. Então, o que eu fiz dentro do ChatGPT? Quando você entra dentro do ChatGPT, deixa eu minimizar aqui a tela. Quando a gente entra aqui dentro do ChatGPT, você vem aqui novo chat, né? Tá aberto lá o ChatGPT e você pode perguntar absolutamente tudo aqui com ele, e ele, baseado no que você perguntar, ele vai te responder. Qual que é a diferença do ChatGPT aqui? Eu perguntar, que é de graça, tá aqui, todo mundo pode usar, inclusive eu aconselho que utilizem muito. Para um agente de inteligência artificial. Esses agentes aí que você fala, Evandro, que você tanto fala, caixa preta, o Max, qual é a diferença? Aqui, se você não souber perguntar exatamente aquilo que você precisa, ele vai te entregar uma resposta genérica. Então, por isso que surgiram os prompts. Quem aqui nunca escutou falar sobre os prompts? Ah, prompt para criar conteúdo, prompt para não sei o quê, prompt para não sei o que lá. Que é você pegar uma pergunta ali muito bem, uma missão, né? Uma tarefa, melhor dizendo, para o chat, muito bem construída e jogar aqui para ele te entregar exatamente o que você precisa. Só que a gente já está num terceiro estágio de uso da inteligência artificial, que são os agentes de inteligência. São esses aqui no canto da tela, aqui, esse montão de Max. Eu boto o nome tudo de Max, Max barra alguma coisa que ele resolve. Essa inteligência ela já foi configurada para que você não precise decorar prompt, para que você não precise escrever tudo certinho, muito bem, para que você, com meia dúzia de informações, consiga responder, fazer aquela função específica. Por exemplo, o Max público, que é esse aqui, né? Ele é um GPT exclusivo para criar todas as características do seu público, esmiuçar. Alguém quer fazer aqui ao vivo? Se não quiser, eu faço aqui. Alguém quer construir? É bom que já leva essa segmentação com você depois. Eu vou até abrir um arquivo PDF aqui para depois não correr o risco de perder essa segmentação e conseguir te enviar. Só me responder aqui no chat, quem quiser fazer. Aline, a Cássia, a Edinara, a Icleia a gente já fez, né, Icleia? A Márcia, a Neide, a Cássia. Beleza, Cássia, vamos lá, tá? Eu vou iniciar aqui, vou te pedir algumas informações. Vocês vão ver que, Evandro, eu não sei quais são as características do meu público. Não... Vamos ver que isso daqui vai ser resolvido, tá? Então, cliquei, aí ele vai te fazer algumas perguntas, duas perguntas só duas perguntas. Cássia, qual é o seu cliente ideal? Descreva aqui, aí ele coloca aqui, tá? Eu estou te falando aqui o que está escrito. Descreva o máximo que puder sobre o seu público. Características, dores, desejos, estilo de vida, objeções, níveis de consciência, etc. Quais que são essas características? Então, beleza. Vou responder, ponto, mulheres. Deixa eu copiar aqui para ser mais fácil, né? Mulheres com depressão e ansiedade. Mais o que? Tem mais alguma coisa? Depressão acaba ficando muito nítido. Qual que é os problemas que a depressão causa? Ansiedade, para a gente enriquecer isso daqui. Qual que é a dor que ela tem? Ela não dorme direito, ela não vive bem, sente um peso, característica. Né? Eu vi aqui no seu nome terapeuta cristã. Elas são cristãs? Não são? Como que é esse cliente? Dá
Legal. Mulheres com problema com o marido. Elas são, a maioria delas são cristãs, né? Beleza. Problemas com o marido. Aí vamos agora pensar, eu não quero atingir qualquer público, eu quero atingir um público que pode pagar. Se eu deixar muito vago, né? Pessoas que não têm condições de pagar vão acabar sendo atingidas pelos meus conteúdos e isso a gente não quer. E vamos pensar em outras características. Elas têm um emprego, têm uma renda, são bem-sucedidas, não são? Isso faz total sentido. Por quê? Né, eu estou vendendo sessão de terapia. Então elas precisam ter condições de pagar. Como que é esse seu público, ô Cássia? Em termo financeiro, escolaridade, dá uma pensada aí para a gente ajudar o chat GPT aqui a entregar um resultado melhor. Ah, beleza, mulher, excelente, excelente. Acho que aqui a gente já vai para um bom começo. E o dois, o que que você oferece? Explica para mim o seu serviço. Né? Quando você vai oferecer para essas pessoas, o que que você fala para mostrar que ele é atrativo, que ele vai resolver o problema? Pode ser com as suas palavras, não tem problema, a gente tenta melhorar aqui. Agora, pessoal, estou respondendo a segunda pergunta, tá? Terapia cristã à base bíblica. E isso aí vai fazer com que ela melhore a relação dela com o marido. Qual que é o benefício que ela vai ter? Beleza, aqui você é terapeuta, né? Ou é psicóloga, tem um terapeuta cristã, né? Vou botar aqui. Sou, se não for, você me corrige. Sou terapeuta cristã. Já e ofereço terapia cristã com base em bíblica para resolver. É isso, né? Para resolver problemas de relacionamento pessoais e emocionais. É isso mesmo? Beleza. Aí respondi os dois tópicos que ele me perguntou. Uma, duas, três linhas. Vou mandar aqui. Se alguma coisa ele quiser mais informações, ele vai perguntar. Não precisou. Acabou, tá? O mapeamento do seu cliente está feito, o seu cliente ideal. Os valores. Ah, legal, legal. Mas aqui ele já criou. A gente até usa isso aqui em outro GPT. Ajuda você a se conectar com a sua base cristã. Isso é muito legal. Aí começa a ficar bem atrativo. Mapeamento. Aqui tem os valores principais: fé, espiritualidade, família e casamento, verdade, integridade, amor e compromisso. São os valores. Dá uma olhada aí e vê se está fazendo sentido, Edinara. Ah, não. Deixa eu ver aqui. Eu confundi a Cássia, né? Deixa eu ver se eu tô. Eu acho que eu juntei uma coisa com a outra aqui, né? E vocês não me alertaram. Ah, não. Tá certinho. A Edinara que depois botou aqui. Ah, beleza. A Edinara eu acho que inclusive é o mesmo público, né? Ou é parecido. Então, aqui, crenças chaves. Quais são as crenças chaves? Nada acontece sem a permissão de Deus. Olha aqui, isso aqui que legal você fazer um conteúdo, um story para a pessoa, né, se identificar a partir disso daqui. Se eu sei que a crença-chave dela é essa, nada acontece sem a permissão de Deus. Deus não pode restaurar. Deus pode restaurar qualquer área. As crenças limitantes, isso daqui é muito bacana. Devo suportar tudo em silêncio para agradar a Deus. Se oro e não muda é porque Deus não me ouve. Então são as crenças limitantes. Então você pode trabalhar isso aqui, inclusive, quando você vai oferecer o seu, né, a sua sessão. Eu sei, você pode falar, né? Eu sei que você acha que você ora e não muda, que você acha que Deus não te escuta, mas não é isso. Então, a partir disso, você vai criando pontos de identificação com essa pessoa. A pessoa vai entendendo, caramba, essa pessoa me entende, ela sabe exatamente o que eu estou passando. A demografia detalhada, tá vendo? Idade média de 30 a 50 anos. O gênero, a gente já colocou lá, mas ele coloca aqui, se não fosse, ele já ia colocar. Também tem homem, mas a gente já.
sabe que é o gênero feminino, redes sociais presentes, ocupação e escolaridade. Lembra que eu falei da importância de falar a parte financeira? Então aqui ele já segmentou, ensino superior completo, muitas vezes com cargos de liderança, professoras, empresárias, servidoras públicas ou autônomas. É isso mesmo? Por quê? Não adianta você mandar uma comunicação que a pessoa que passa por esses mesmos problemas, ela vai se identificar, vai clicar, mas não vai ter condição de pagar. Isso acontece muito, então a gente precisa criar pontos de identificação que essa pessoa vai entender. Eu vou afastar o curioso, eu vou colocar. Se você é uma mulher muito bem sucedida, ensino superior completo, a gente entende como uma mulher, né, teoricamente bem sucedida, já conquistou muita coisa na vida, mas ainda sente que o seu relacionamento não anda bem. Quem não é bem-sucedido, quem não conquistou tudo na vida, eu já estou afastando. Essa pessoa não vai clicar, essa pessoa não vai me chamar. Então, por isso que mais do que eu falar, que mais do que eu chegar aqui e ficar falando, é que vocês entendam que faz sentido. Então, quando eu tenho uma informação dessa, eu já consigo repelir o curioso, quem eu não quero atender, porque vai me tomar tempo, a pessoa vai me chamar, vai ter curioso eu fazendo isso. Se eu não fizer isso, o que vai me chamar, o Facebook, ele vai entregar aquilo que é mais cômodo. Ele vai entregar para as pessoas que você pediu a sua mensagem. Se você não segmentar bem naquilo que você fala, ele vai entregar porque é mais fácil, para aquelas pessoas que clicam e são curiosas, que vão ficar te chamando e vão tomando seu tempo. Então aqui isso é muito importante. Faixa de renda de 3 mil a 10 mil, a gente já começa a falar com pessoas que podem pagar terapias, inclusive uma terapia de um valor é, mensal ali, terapia semanal ali de R$ 200 por semana, ou de 150 por semana. As cidades, situação atual, as dores, as frustrações, desejos profundos. Qual o desejo profundo dessa mulher? Salvar seu casamento, sentir paz e plenitude emocional, ser amada. Então, quando eu vou, ainda que não seja um atendimento, mas eu vou conversar no WhatsApp, eu vou ofertar, isso daqui vai me dando armas, estratégias para eu mostrar para essa pessoa que, olha, eu posso resolver o seu problema. Objeções e resistência à compra. Será que Deus não resolve isso só com oração? Terapia é coisa do mundo e não coisa de crente? E se eu expuser meus problemas e for julgado? Tenho medo de descobrir que o problema sou eu? E se não funcionar para mim, o estilo de vida? Qual a relação que ela tem com a família dela? Às vezes eu estou tratando esse público e não sei. Tem profissional que às vezes não sabe. Não estou falando que é o seu caso, tá, Cássia? Mas às vezes não sabe. Às vezes não está muito bem mapeado. Tá aqui, ó, casada ou em relacionamento instável. Muitas vezes é a coluna da casa. Pode ter filhos ou desejar ser mãe. Vive um conflito entre manter o lar e se manter emocionalmente viva. Não é isso que essas pessoas sentem? E o que que essa pessoa precisa ouvir para sentir que o serviço foi feito para ela? Que eu já tenho uma arma aqui. Olha isso daqui, eu nem li, mas eu sei que isso daqui vai tocar exatamente nesse tipo de mulher. Se você é uma mulher de fé, que ora, jejua, busca a Deus, mas continua sentindo um vazio que ninguém entende, sua vida profissional vai bem, mas dentro de casa o peso é enorme. O peso é enorme. Talvez você só precise de um lugar seguro, onde fé e emoção caminham juntas. A terapia cristã é esse espaço. Aqui você é ouvida com respeito, acolhida com amor e orientada com base na palavra. Os interesses para anúncio, lembra, eu preciso saber para quem eu vou anunciar. Tá aqui. Alguns desses não vão ter lá no Instagram, mas a maioria você vai conseguir encontrar. Ou coisas que têm relação. Gatilhos para atração de anúncio. Então aqui, ó, tá tudo. Eu vou botar no Word aqui, depois você me, me chama, tá, Cássia? Que eu te envio. Aqui não é só chegar aqui e querer vender, tá? É conteúdo para vocês realmente utilizarem. Deixa eu abrir aqui. Travou tudo. Deixa eu... Travou agora até o meu computador. É o problema do ao vivo. Então, pessoal, até esperar aqui o computador. Deixa eu fechar aqui, senão ele vai. Então, aqui vocês conseguem ver como a inteligência artificial pode resolver questões que às vezes a gente não vai demorar. Quanto tempo a gente ia demorar para ter uma análise dessa completa do nosso público?
Meu Deus, travou tudo aqui. Que abrir um arquivo aqui de 742 páginas. Então, esse aqui é só um pilar, tá? Eu resolvi um pilar do método. Eu posso resolver todos com inteligência artificial. Então, eu venho aqui, copio tudo que a gente colocou aqui, tá? E venho aqui nesse outro. Eu não preciso criar o meu posicionamento. Então, eu venho aqui no meu outro Max posicionamento, lembra? Eu não sou criativo, botei o nome tudo de Max. Só que eu botei o nome de Max, o que problema que ele resolve. Então, esse aqui vai criar o meu posicionamento. Eu já sei o meu público, então fica mais fácil. Então, eu clico aqui e mando para ele. Eu posso responder essas perguntas? Posso, mas eu já tenho mapeado no público. Então, eu mando aqui e ele vai dizendo lá. Lembra a minha frase de posicionamento? Aqui, Cássia, frases para você utilizar, você escolher no posicionamento. Ah, eu não gostei. Quero mais 10 opções. Ele vai gerar. E vão ser frases baseadas no seu público. Você não precisa escolher entre a fé e saúde emocional aqui. As duas andam juntas. Terapia cristã para mulheres que estão cansadas de fingir que está tudo bem no casamento. Você é espiritual, mas vive em silêncio, uma dor que só Deus e você conhecem, chegou ao seu lugar seguro. Então a pessoa chegou no meu perfil, viu uma frase que gera identificação imediata com ela, vai chamar a atenção do que está só lá terapia cristã. Beleza, terapeuta cristã, mas qual problema eu resolvo? Eu preciso deixar claro, se eu não conseguir prender ela em 3 segundos dentro do meu Instagram, eu perdi. Essa pessoa vai pular, vai lá para a fofoca do Léo Dias, que é mais interessante. As pessoas não estão ali buscando atendimento. Então a gente precisa mostrar para elas que eu sou a pessoa que resolve o problema dela. E não só isso, tá? Eu vou pegar aqui, vou copiar de novo aqui, não sei se copiou. Tá? E vou pegar uma frase aqui, frase de posicionamento, como se fosse a frase que a Cássia escolheu. Tá? E vou criar aqui. Eu posso ir lá no anúncio. Um exemplo, quem testou o Anúncio Express, testou com meia dúzia de informações. Imagina testar, né, fazer o anúncio com esse tanto de informações. Deixa eu só achar aqui o GPT específico, treinado para resolver esse problema específico. Então eu começo a criar tudo isso com muito mais. Se você para, abre Canva, fecha Canva, o que que eu vou postar, o que que eu não vou, o que que eu faço? Isso daqui resolve esse problema, tá? O que que eu impulsiono? Deixa eu só achar aqui, Max Express. Esses, todos esses robôs aqui, né, são robôs que eu utilizo no meu dia a dia para facilitar a minha vida, para que eu não tenha que ficar pensando o que que eu vou escrever agora, o que que eu vou postar, qual anúncio eu vou criar. Eu venho aqui e utilizo essa pergunta lá que o Express, que é o GPT que vocês testaram hoje, fez. Eu não vou mandar para ele só essas perguntas, eu vou mandar tudo isso daqui que está construído, inclusive com a minha frase de posicionamento. Vou botar aqui, meu posicionamento. E ele vai criar lá as duas opções dele. Você ora, jejuou, esperou, mas a dor no seu peito continua? Deus não quer que você carregue esse peso sozinho. Existe um caminho de cura com fé e verdade. Me chama no WhatsApp se quiser conversar com alguém que entende a sua dor e sua fé. Só isso, tá? Isso aqui. Pegou uma câmera, gravou, botou uma headline, você vai conseguir chamar pessoas, as pessoas vai gastar dinheiro, eu te garanto, vai gastar dinheiro. Ah, Ivandro, vou gastar ali R$ 6 por dia, vai, mas vai ter gente chamando no direct, vai ter gente chamando no WhatsApp. Eu não tenho dúvida disso. Eu só não sei qual o custo. Pode ser que seja a R$ 2, a R$ 3, isso daí é o ajuste fino, mas eu te garanto que vai, tá? E feito com inteligência artificial. Ah, Ivandro, mas eu quero criar um anúncio. Mais bem elaborado, um post mais bem elaborado. Então tem aqui, né? Deixa eu só abrir aqui de novo a tela dos meus GPTs. Pessoal, vocês estão conseguindo entender? Tá ficando claro o que que a gente está fazendo? Pegando as informações e
utilizando a inteligência artificial para construir cada um daquele pilar que a gente falou no início do método 2PSA. Eu preciso criar um anúncio mais bem elaborado, um anúncio maior. Eu venho aqui num que é o Max Post Turbo e faço a mesma coisa. Inicio, mando para ele tudo aquilo que eu já tenho do meu público e ele vai fazer isso muito rapidamente. Tá aqui várias opções, aí você pode criar anúncios por um nível de consciência, a pessoa que já tem consciência. Eu gosto sempre de trabalhar com quem já tem consciência do problema, sabe do problema e está procurando a solução. Então, tudo isso a gente quer a pessoa consciente da dor, consciente do problema. E está aqui. Deixa eu botar aqui. Eu quero trabalhar com pessoas que sabem do problema e da dor e querem solução. E ele vai gerar aqui, enquanto ele gera, deixa eu ver aqui o chat. Sem problema, Edinara. Perdão. Tá aqui, pessoal. Eita, falando, correndo, até engasguei aqui. Olha isso aqui, pessoal. Tá aqui, ó. O anúncio, ele vai falando. Copie no formato do anúncio, que é problema, agitação, solução. Você é uma mulher cristã forte, na fé, que ora, jejua e busca a Deus, mas ainda assim sente o vazio emocional e vive conflitos no casamento? Aí eu agito esse problema, mostro a solução. Existe uma forma de buscar cura emocional sem abandonar a fé. Na terapia cristã com base bíblica, você encontra um espaço seguro, onde pode ser mulher, onde pode ser mulher, vulnerável, crente e ainda assim ser acolhida com amor e verdade. Aqui sua dor é ouvida, sua fé é respeitada e sua alma restaurada. Aí tem o CTA, quer descobrir como funciona, comente quero cura ou clique, fale comigo no WhatsApp. Percebam que isso aqui não tem nada relacionado a publicar qualquer conteúdo, muito pelo contrário, tem absolutamente nada a ver publicar qualquer conteúdo. A gente publica, faz o posicionamento ok, faz a segmentação, publica um post que faz sentido e isso continua, tá, pessoal? Isso continua, inclusive no WhatsApp, tá? Não vou me estender aqui, só vou mostrar rapidinho. É tão bom que eu gosto de mostrar. De novo, eu copio. Ah, Evandro, beleza, as pessoas vão me chamar no WhatsApp, eu não estou conseguindo converter, eu não sei o que responder, fico perdida. Me chamam no direct, eu não sei o que fazer. Tudo bem, eu já sei que você pensou nesse problema. Por isso que tem o GPT, que é o Max, né? Como eu disse, atendimento. Deixa eu procurar ele aqui na minha loja de GPT e ele vai resolver. Cássia, tá fazendo sentido para você? Tá dentro? É isso? Estamos falando com o seu público? Deixa eu achar aqui o atendimento. Max Atendimento. Deixa eu só dar um F5 aqui que ele pegou uma informação que estava sendo digitada aqui. Aí eu vou iniciar aqui que ele vai perguntar. Aqui já é focado em atendimento no WhatsApp. Ele vai perguntar se você quer um roteiro completo de venda no WhatsApp, se você quer respostas estratégicas para situações específicas, técnicas de spin selling, que é técnica de venda sem parecer que está vendendo o seu produto. Eu vou mandar aqui para ele, tá? Ele já vai entender, já entendeu, tá?
Então aqui ele criou, vai criar aqui uma estrutura completa de vendas, desde a primeira mensagem até a pessoa não responde. Ele vai mapear a dor, ele vai estimular antes de falar preço, vai estimular que a pessoa veja valor no seu atendimento antes de simplesmente falar o preço. Mapeamento das dores aqui, entendi. Você continua tentando, orando, acreditando, mas parece que seu coração está sempre cansado, né? E sabe, muitas das mulheres que me procuram dizem exatamente isso. Olha como é a diferença do que simplesmente a gente ficar respondendo pergunta e resposta. Tá? Eu uso isso aqui o tempo inteiro. Eu tenho inclusive um GPT desse da minha mentoria, que é a Fernanda que me ajuda no comercial. Ela usa esse GPT, ela não sabe absolutamente nada do que eu falo nas aulas, mas o GPT eu já botei lá todas as informações. Ela só vai aqui, pega o print, cola e fica respondendo ali como se fosse eu, com uma precisão ainda melhor. Eu esqueço às vezes muitas coisas. O GPT não, eu botei aqui, ele não esquece mais. Ah, beleza, é isso mesmo, Cássia. Legal, tá? Gatilho de urgência. Se ela demonstrar interesse, se ela demonstrar interesse, envie. Olha aqui, ó. Inclusive, essa semana estou com 2 horários liberados para novas alunas. Se fizer sentido para você, eu posso reservar um deles, sem compromisso, para garantir sua vaga. Quer que eu veja os dias e horários disponíveis agora? Tá vendo? São técnicas de venda sem parecer que está vendendo tudo pronto. Você pode colocar aqui: estou com problema, pois perguntam o preço e somem. Ele vai dar essa explicação. Eu botei para que ele, eu poderia colocar para que ele não desse explicação nenhuma, só te desse a resposta, mas eu configurei para que não. Você precisa entender o que está sendo feito. É um problema clássico de venda mal iniciada, você está longe de ser a única a passar por isso. Quando o Lynch pergunta o preço logo de cara, geralmente significa uma dessas coisas. Ele não entendeu o valor ou a transformação, ele não sabe que custa mais caro ele não fechar com você do que fechar, porque né, você vai resolver tantos problemas que é mais caro ele continuar com esse problema. Está desconfiado ou com medo de se abrir e usa o preço como uma forma de fugir e só quer comparar, não está emocionalmente conectada com a solução. O que fazer? Aqui diz o que fazer, as mensagens, tudo é de acordo com cada situação. Se ele sumir mesmo assim, ficar no vácuo, você responde com um follow-up depois de 24 horas. Tudo isso mastigado para vocês, tá? Deixa eu voltar aqui para a aula. Então, tudo isso, pessoal, é o que a inteligência artificial pode fazer, resolver cada um dos pilares do método, inclusive também com o atendimento no WhatsApp. Você já entendeu que existe um método para atrair, né? Eu te mostrei esse método, ele é validado. Já são milhares de leads gerados com esse método, fazendo exatamente isso que eu falei para vocês, para atrair quem tem interesse e pode comprar, sem depender de sorte ou indicação. Então, o meu anúncio não depende de sorte, os anúncios dos meus mentorados não dependem de sorte, os anúncios das pessoas que adquirem a caixa preta do GPT e botam toda essa estrutura para rodar não dependem de sorte, nem de viralização, nem de indicação. É técnica. Não precisa postar todo dia. Você não precisa entender de ferramentas complexas. Eu acho que todo mundo consegue utilizar hoje o chat GPT, né? Se você manda e recebe uma mensagem no WhatsApp, você com certeza consegue utilizar o chat GPT, tá? E você viu os bastidores, tá? Tudo isso com inteligência artificial. Há pouco tempo atrás a minha mentoria ela não tinha essa, era tudo feito no braço, né? Como todo mundo fazia. Toda essa técnica era explicada no braço e eu consegui trazer para a mentoria todos esses agentes de inteligência artificial que tem lá na mentoria com o meu acompanhamento individual, semanal. E mais do que isso, eu peguei essas inteligências artificiais e criei como se fosse uma mini mentoria cada agente desse para fazer essa função específica como se fosse eu, tá? O público, com o público sendo mapeado, com posicionamento sendo criado, com post com cópia fiada e mensagens sendo escritas em segundos. E é muito importante que você entenda isso, tá? Isso não é um curso, é uma central de comandos com agentes prontos para executar por você. O que tem lá são aulas simples que um dia você consegue assistir todas as aulas e entender o que cada GPT faz e colocar em prática. Não é para você achar que né, é um curso, eu vou ficar aqui 20 dias assistindo. Não, é prático. Eu fiz exatamente para que você
consiga pegar essas ferramentas e executar elas com aulas ali. Bio, o que que eu preciso fazer para extrair o melhor do Max Biografia, posicionamento magnético? O Max de agente de descoberta para criar post para atrair seguidor. Como que eu posso extrair o melhor dele? É só para isso a aula e o link do agente para você executar. Então não é só um curso. E agora que você já percebeu o quanto a IA pode te ajudar, né, a gente pegou ali talvez em 20 minutos, né, fizemos ali toda a estrutura da, da Cássia. Eu criei uma ferramenta que resolve, que é essa caixa preta, desde o seu posicionamento. Então, desde o posicionamento, ninguém vai fugir. Chegou no posicionamento, o posicionamento tem a frase de impacto. A segmentação é bem feita para que a pessoa sinta que aquilo ali foi feito por ela. O anúncio vai tocar exatamente na dor e naquilo que ela precisa para ela entender que ela precisa daquilo mais do que você precisa dela, inclusive. E até a conversa no WhatsApp, para não fugir, não ter para onde o lead escapar, tá? As IAs que vocês viram hoje aqui, que vocês viram hoje aqui, está dentro da caixa preta e lá elas não vêm sozinhas. Então eu trouxe aqui um compilado do que vem dentro da caixa preta, tá? Então o Maxi Público, que é aquilo que a gente fez ali, aquele relatório do público, o posicionamento magnético que cria as fases de impacto, a gente nem viu lá, mas no final ele pede para você mandar um print da sua bio, para aí sim ele dar o veredito final, ajustar cada um daquelas setinhas que estavam apontadas lá para o meu Instagram. O Max oferta irresistível. Então, às vezes eu pergunto para as pessoas qual serviço ela oferece e às vezes demora ela entender, ela falar a forma mais atrativa da sua oferta. Dentro do Max Oferta Irresistível, a gente cria uma frase ali com duas linhas que diz exatamente aquilo que a pessoa precisa ouvir sobre a sua oferta. Você transforma a sua oferta irresistível. Esse robô ele foi feito baseado na equação de valor, um livro muito famoso que diz quais os pilares de uma oferta irresistível dentro de uma fórmula matemática. E a gente conseguiu transformar isso, todo esse conteúdo teórico, em um robô que faz isso para você em segundos. O Max Descoberta, anúncios para trazer seguidores, Max Relacionamento, anúncios para você se relacionar com a sua audiência, o Max Copy, para criar anúncios, que a gente criou por último ali, muito bem estruturado, o anúncio da Cássia, e o Max Atendimento, que antes eram 6 robôs, tá? Hoje não são mais 6 robôs, já passam aí dos 10 robôs, tá? Que eu vou criando e vou colocando na caixa preta. Alguns, né, eu falta incluir ainda porque falta gravar aula, mas esses já estão todos prontos. Cada um desses métodos são 10 agentes de inteligência artificial. Além disso, se você decidir entrar hoje na caixa preta, tem como bônus como usar o chat GPT para quem não sabe utilizar, não sabe qual versão baixar, enfim. Como você fazer tudo dentro do CRP, o Conselho Regional de Psicologia, o Conselho Federal de Psicologia. O Max História tem dois elementos dentro do seu posicionamento que são essenciais também. É um post ou um destaque contando a sua história, um post ou um destaque contando que você é um especialista. Isso faz parte do posicionamento também. São os meus dois posts fixados no meu perfil fazem essa missão. Max Carrossel Magnético e a possibilidade de levar o Max 2.0. Então hoje tudo que eu faço, 90%, tá? É aqui dentro do Max 2.0. Ele é um estrategista, ele vai entender todo o seu negócio. Esse daqui eu sempre aconselho. Use todos os Max e depois que entender bem, você vai para o Max 2.0 para ele afiar. Ele dizer, ó, isso não funciona, essa mensagem. Vocês veem minhas mensagens lá no grupo. Aquelas mensagens, normalmente elas são criadas aqui dentro do Max 2.0. As minhas estratégias, elas são criadas aqui dentro do Max 2.0. Cria página de venda, cria oferta, ele faz tudo, ajusta post, diz o que não conecta, fala o que o seu público precisa. Ele é até ácido às vezes, um pouco, eu diria, rude, né? Eu brinco. Quem usa ele logo de cara, se tiver muito sensível, acaba criando uma inimizade, porque ele diz exatamente o que não funciona, mas fala exatamente como você precisa mudar. Eu vou te fazer uma oferta hoje obscena, tá? Quem está vendo essa aula hoje, quem está assistindo essa aula hoje, é uma oferta que eu ainda não fiz, é uma oferta obscena, realmente. Para você que quer aplicar isso já amanhã, utilizar os agentes para executar tudo isso que eu falei para vocês. Então, de 247, esse treinamento ele vai, essa caixa preta com as aulas, ela vai aumentar de valor. Eu vou incluir módulos
melhores, maiores, eu vou otimizar, então ela vai naturalmente sair desse valor de 97, vai deixar de ser vitalício, não é falsa escassez, vocês vão acompanhar isso no grupo, tá? E quem decidir adquirir isso hoje, é uma promoção para hoje até 23,59. Não adianta me chamar amanhã, como acontece, às vezes a pessoa me chama no outro dia, não, para ser justo com quem cumpriu, né, com quem entrou até às 23h59, eu não posso fazer diferente, por exemplo, amanhã. Vai levar o workshop Anúncios que Vendem de R$ 47 totalmente grátis, tá? Eu fiz um workshop recentemente de posicionamento. As pessoas que compraram, eu vou mostrar aqui os depoimentos, são pessoas que consumiram conteúdo gratuito, não, são pessoas que pagaram para participar do workshop e mesmo assim fizeram questão de expressar logo depois da aula a gratidão. Então, nesse workshop, diferente do posicionamento, eu vou ensinar exatamente a vocês criarem anúncios que vendem. Desde onde escolher a imagem, onde ver anúncios que estão funcionando. Beleza, você falou de identificação, como eu gero essa identificação, aonde eu coloco a identificação, tudo isso nesse workshop que é os anúncios que vendem. Então quem entrar hoje, tá? De R$ 47 vai ser o primeiro lote do workshop, ainda nem anunciei no grupo para vocês terem uma ideia. Ele vai ser um workshop ao vivo totalmente grátis. Além disso, vocês vão ter a oportunidade de levar o Max, que é o Max 2.0, estrategista, da mesma forma que entra hoje, até as 23h59, de graça, tá? Eu vou deixar o link aqui no chat. Quem decidir entrar, clica no link, eu vou mostrar. Se você for comprar hoje, não inclui o Max, você vai receber ele de brinde. Eu deixei esse mensagem aqui porque para não esquecer de falar com vocês. Só preciso que depois vocês mandem a mensagem lá para o Evandro Suporte informando que você comprou até 23,59 para que a gente inclua você no nosso workshop sem pagar absolutamente nada e para que a gente te mande o acesso do Max 2.0, tá bom? Só isso que eu preciso que vocês façam, que me mandem uma mensagem lá, pode ser amanhã, depois não tem problema, tá? Fica registrado o dia que vocês compram, então só peço isso. Por isso que eu falei que é uma oferta obscena. Isso aqui, pessoal, são alguns dos depoimentos das pessoas que participaram do último workshop, pessoas que pagaram para estar no workshop. A sua aula foi super maravilhosa, não tenho palavras para descrever. Até obrigado pela aula, parabéns para vocês também que aguentaram quase 3 horas. Todas as pessoas que entraram ao vivo, elas ficaram às 3 horas porque a gente colocou a mão na massa. As pessoas saíram com um posicionamento realmente pronto. A aula de ontem foi incrível, você está de parabéns, você explica de uma forma que dá para entender, deu uma visão de fazer outro Instagram. Só com o meu posicionamento, uma postagem que fiz 2 dias das mães, já atraí 3 novos seguidores, foi um pouquinho antes do Dia das Mães. Acredito que está sim dando resultado. Uma outra pessoa aqui que me mandou, Evandro, quero agradecer pela atenção, pelo empenho, querer me ajudar no meu perfil. Participei do workshop e ele entrega muito mais do que promete. Recebi todos os agentes, então, obviamente, o workshop, eu estou sempre trabalhando com IA, então tudo que a gente for utilizar IA dentro do workshop vai ter acesso para quem participar, tá? Me mandou aqui, fez questão de me mandar. Ele recebeu uma mensagem dessas que eu mando convite para aula e veio e me respondeu aqui. Então, assim, pessoas que pagaram, tá? Não estou falando de pessoas que assistiram conteúdo de graça, não. Pessoas que pagaram e saíram com esse sentimento. Ah, legal, Cássia. Eu quero, garante hoje, tá? Garante hoje para vocês entrarem aí, tá dentro do workshop. Depois eu vou falar a data certinho lá do workshop. Vai ser nesse mesmo horário ali, 7 ou 8 horas da noite. Só vou ajustar a data, tá bom? Esse workshop eu nem anunciei ainda nos grupos, nem no Instagram, nem nada. Vocês vão ser as primeiras que já vão garantir o ingresso no workshop. E essa mensagem aqui na aula de semana passada, falando de posicionamento, a Débora, não sei se ela está por aí, me mandou, eu até tirei um print disso aqui, observem que é uma mensagem dentro do chat do Telegram. Eu falei, Débora, permissão, posso pegar tirar um print, senão depois vai fechar o chat aqui, eu não vou conseguir pegar. Ela deixou, eu tirei o print, né? Vocês vão adorar o Max, realmente, o Max hoje aquele arquivo que eu abri aqui de 742 páginas foi de uma conversa com o Max aí de alguns dias.
Então eu falo o tempo inteiro com o Max. Só aconselho o seguinte: usem o chat GPTs, vão lá, os agentes, todos os agentes, depois pulem para o Max, tá bom? Vocês vão entender bem aqui por que que eu estou falando isso. Se for direto nele, ele já vai dar logo uma patada, vai falar que não tá legal e daqui a pouco tá um brigando com o outro, não é essa a intenção, tá? Deixa eu pegar o link aqui para mandar no chat, então quem quiser adquirir, deixa eu botar aqui no chat, já garante a sua. E deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Para quem for comprar, para evitar erros, pagarem por uma coisa que vocês já terão acesso. Então o link vai abrir essa tela da Hotmart, tá, pessoal? Segurança da Hotmart. Não gostou, Evandro? Não é para mim. Só ir lá e pedir o reembolso e a amizade continua, não tem problema nenhum. Mas já adianto, não vão pedir reembolso, tá? Porque realmente é muito bom. Mas, né, Hotmart, selo Hotmart de garantia, eu pago uma taxa até alta estando na Hotmart, mas eu prefiro porque eu passo uma credibilidade maior para as pessoas que estão comprando, principalmente para vocês que não me conhecem, né? Aquela coisa de público frio. Então aqui, chegou no final, vocês vão ter a oportunidade de comprar o Max, que ele é vendido fora da caixa preta, mas vocês, quem comprar hoje, vai estar trazendo isso de graça, tá bom? Depois só me mandar mensagem lá, o Hotmart não disponibiliza o número de vocês, então às vezes demora até conseguir identificar por e-mail, mandar um e-mail, o pessoal não vê, mandem mensagem lá no Evandro Suporte para depois receberem o Max. O paciente certo com turbinar é um treinamento rápido também, se vocês quiserem incluir na compra, de como você impulsionar para fazer o funil, que eu chamo funil de boas-vindas. Impulsiona um conteúdo específico para seguidor, já que vai adquirir o caixa preta, vai lá, cria no Descoberta o anúncio para descoberta para pessoas descobrirem você, para seguidores, impulsiona. Lá eu ensino exatamente como impulsionar para ganhar seguidor. No mais, visita o perfil e ensino como você fazer esse funil. As pessoas chegando, você recepcionar ela de uma forma que elas entendam que elas precisam da ajuda, da sua ajuda. A segmentação bem feita não é só ganhar seguidor. Ah, Evandro, seguidor não paga boleto. Concordo. Mas quando a gente ajusta o posicionamento, faz a segmentação, cria um anúncio que toca na dor da pessoa, a pessoa chega no seu perfil, vê seu posicionamento, é, é tocado pelo que está no seu perfil e vem a clicar no botão para te seguir, essa pessoa ela já percorreu um caminho muito maior do que você fazer uma coisa lá, um post motivacional que seja alguém aleatório ver o post, gostar e vir te seguir. Então é feito com intenção, quem quiser adquirir, tá? Mas só não adquirir, só não comprem o Max 2.0 quem for comprar agora, tá? Deixa eu voltar aqui para os slides e vou abrir aí para abrir o chat aqui. Ah, beleza, show. Já estamos acabando aqui, tá? Essa pode ser a decisão que destrava a sua rotina. Então quem fica ali perdendo tempo no Canva, não sabe o que fazer, com a caixa preta, você vai saber exatamente matar esses pontos desses pilares. Eu já adianto, eu vou cada dia mais estar melhorando a caixa preta. Hoje é o meu produto é, principal depois da mentoria. Então, é através dele que os meus mentorados também têm resultado. Então, assim, eu preciso que isso cada vez mais dê resultado, né, para as pessoas irem avançando nos meus treinamentos. Imagina daqui a 3 meses com tudo rodando por você, sem travar na bio, sem travar no feed, sem travar no WhatsApp, tá? E uma coisa que eu sempre digo, alguns meses atrás, né, quando eu decidi assinar o plano pago lá do GPT, eu fiquei, assino, não assino, e isso mudou completamente o meu negócio. Não que vocês precisem assinar, tá? Mas mudou porque hoje, como eu disse, um dos meus principais produtos foi o impulsionador da minha mentoria, foram esses GPTs. E sem ter assinado o chat GPT, eu não conseguiria criar esses agentes e, consequentemente, não estaria vivendo isso que eu estou vivendo hoje. Então, quando eu olho para trás, eu falo, caramba, bendito foi o dia que eu decidi, ao invés de ir para uma outra plataforma de inteligência artificial que é a Adapta, que é uma plataforma também muito boa, muito famosa, eu escolhi aqui o ChatGPT, me especializei nisso, já uso ele há bastante tempo e eu consegui criar esses GPTs que alavancaram os resultados dos meus mentorados, dos meus treinamentos, facilitando a vida deles. Então,
Eu sempre faço essa reflexão. Imagina você olhando, né, daqui a 3 meses e tiver lá pensando em escrever uma bio e travado, né, não sabe o que escrever. Você vai com certeza ver profissionais fazendo isso, porque isso está engatinhando. À medida que está engatinhando, as pessoas vão tomando conhecimento e vão progredindo e vão utilizando, e você ficando para trás, no mesmo nível ou para trás dessas pessoas, sendo que você poderia ter tomado essa decisão de, pô, deixa eu testar isso daqui. Se eu já sei usar o ChatGPT, se eu já entendo, pô, deixa eu testar. Eu tenho certeza que daqui a 3 meses vocês vão olhar para trás e ver, caramba, que bom que bom que eu não estou no jogo que eu estaria se eu não tivesse decidido entrar, tá? Então, eu trago essa reflexão. Queria perguntar aqui se alguém tem alguma dúvida. Se alguém pode tirar a dúvida aqui, eu abro inclusive o microfone, não tem problema, tá? Aline, tá com as dúvidas? Se você tiver qualquer dúvida, chama lá no atendimento, tá bom? Você deve estar no grupo aí. Se não tiver, depois você manda lá. Eu não estou em nenhum grupo do Evandro. Às vezes veio através do Instagram, de automação. Então, pode ser que você não esteja no grupo, é só ir depois lá e tiver alguma dúvida, é só me perguntar, tá? Cássia, tranquilo? E Cleia também? Vocês têm alguma dúvida? E Cleia, tô te devendo o seu. A Cleia fez a gente fez ao vivo aqui o, o mapeamento dela, eu tô devendo enviar para ela, vou enviar, tá? Hoje te perguntei lá o seu público, tá bom? Vou te enviar aí para você ter todas as informações que gentilmente você cedeu na aula de semana passada. Pode sim, Cássio. Inclusive, chamando no WhatsApp, a gente já vai saber que você, né, comprou hoje, tem direito lá ao Max e, e já vai entrar aí com o Max 2.0 e o workshop garantido, tá bom? Tá ótimo, beleza, tá? Então acho que é só isso aqui, pessoal. Alguém tem mais alguma dúvida? Não fiquem com dúvidas. O link eu já coloquei. Deixa eu só interromper o compartilhamento. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Pessoal, nem mais nenhuma dúvida. Hoje foi um pouquinho mais rápido mesmo, mas não foi tão. Semana passada aí passaram de 2 horas. Tentei correr um pouquinho para. Sei que o tempo de vocês é muito precioso. Tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Quem comprou, seja muito bem-vindo, tá? É um compromisso que eu tenho das pessoas que estão ali compram meus produtos, ou estão no grupo, ou que às vezes nem comprou e me pergunta. É um compromisso de ajudar para dar resultado. Eu jogo um jogo de alto, né, de muito tempo, não é um jogo, né, para hoje. Eu chegar aqui e vender um GPTs para vocês e depois sumir, não é esse jogo que eu jogo. É um jogo a longo prazo, né? Faltou a palavra. Então, qualquer dúvida me pergunte lá, tá? E o Instagram, deixa eu botar aqui, é o @evandroads85, tá? Não sou blogueiro, tá? Não vai ver muito conteúdo por lá, vai ver mais as chamadas para aula, conteúdos pontuais, tá bom? Mas é mais uma forma aí de contato. E sejam muito bem-vindos, tá bom, pessoal? Boa noite para todo mundo, obrigado aí pela atenção. E um grande abraço, sejam bem-vindos aí quem decidiu entrar pro Caixa Preta, tá? Tamo junto. Boa noite.